Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 7 de janeiro de 2025, agora são aproximadamente 9 horas da noite nessa terça-feira. Começando rapidamente aqui pelo nosso calendário econômico, tivemos dois eventos pré-agendados no dia de hoje. Saiu o PMI referente ao mês de dezembro, o resultado veio um pouco acima da projeção de 53,5. E em relação às ofertas de emprego, saiu também acima da projeção, que eram aí de 7,7 milhões de vagas. Pessoal, basicamente reforçando aqui os eventos do dia de hoje, ao que parece, o resultado do PMI foi o catalisador pelo movimento aí verticalizado vendedor do Bitcoin, fazendo alusão à notícia aqui no site Breaking the News. A gente tem a seguinte manchete, onde citam que o Bitcoin caiu 5% à medida que os rendimentos do Tesouro aumentam. Então, basicamente, ele reforça, né, que a partir dos dados otimistas do PMI, elevaram os rendimentos do Tesouro, ou seja, o rendimento do Tesouro de 10 anos acabou subindo para o nível mais alto em quase 2 anos, depois que o relatório do ICM mostrou que seu PMI de serviços aumentou para 54,1. Ou seja, pessoal, se eu tenho o rendimento do tesouro atrativo, teoricamente um investimento sem risco, é muito provável que um institucional tenha saído aí do mercado cripto, né, no caso do ativo Bitcoin, e tenha adentrado aí pela questão da atratividade aí que esse investimento passou a oferecer. Nós sabemos que os institucionais, querendo ou não, possuem informações privilegiadas dentro do mercado, a política, né, e o próprio mercado financeiro não são tão 100% cristalinos e, obviamente, institucionais são capazes de mover preço e, basicamente, foi aí o motivo real do movimento verticalizado no dia de hoje. Então, pessoal, quando a gente olha também as três principais bolsas, basicamente todas fecharam no vermelho. S&P recuou 1,10, Dow Jones 0,42 e a Nasdaq 1,88. Então vamos dar uma olhada o que aconteceu aqui no gráfico no dia de hoje e as perspectivas aí para o final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, a gente tinha uma expectativa dos compradores conseguirem, né, de fato, romperem aqui a região dos 102,5. Nós fizemos aí a marcação, teoricamente era uma referência mais fraca pela proximidade do preço ao mercado e, ao que parece, né, houve a recusa de preço. Por isso a importância de acompanhar as marcações aqui na análise, porque justamente elas fazem bastante sentido. Então, em tese, quando a gente reduz o tempo gráfico, vocês percebem que não houve de fato o rompimento com confirmação, né? Teoricamente, o preço fechando acima dessa região. E a gente sabe que, basicamente, quando isso acontece, é um prato cheio aí para os protagonistas do mercado atuarem de forma oposta. Então, basicamente, os vendedores passaram a atuar aí, teoricamente, em um movimento aí descendente, verticalizado, e ao que parece, né, quando de fato saiu aí a notícia, né, referente ao calendário, né, ao resultado do PMI, mais a questão positiva, né, do rendimento do Tesouro de 10 anos, tivemos de fato aí algum institucional saindo a mercado, movendo o preço, trazendo para níveis inferiores. Então, a gente tinha até uma expectativa, né, eventualmente do preço vir nessa região aqui próxima dos 100 mil dólares, uma reação por parte dos compradores, e vocês podem perceber que de fato houve um mínimo esforço aí para manter o preço acima. Teoricamente, uma retração bem superficial, teoricamente, antes, né, de fato, do mercado vir para níveis inferiores, né? E a gente percebe que o resultado do PMI acabou saindo aí meio-dia, teoricamente, horário de Brasília. Quando a gente analisa o candlestick de meio-dia, que foi basicamente, né, a movimentação aí
mais aguda, né, mais descendente do preço. Então, acabou sendo um convite aí para os vendedores atuarem, obviamente, quando a gente tem aí um investimento de menor risco com um retorno teoricamente agradável, é comum a mudança, né, desses institucionais que buscam até mesmo equilibrar as suas carteiras. Então, pessoal, o que a gente percebe daqui em diante? Obviamente, houve aí algumas alterações na estrutura de preço. Teoricamente, iremos fazer aí algumas modificações ao que tange as marcações. Pela facilidade de rompimento dessa região, passaremos a descartá-la. Teoricamente, essa região na qual fizemos a nossa marcação de resistência, teoricamente foi aqui um ponto de decisão, a gente vai reforçar como de fato uma resistência. Ao mesmo tempo, a resistência de cima vamos utilizar aqui no topo histórico e pela estrutura de preço delineada a partir de então, nós iremos descartar essa unificação de topos ascendentes que vinha sendo aí uma referência também. Então, pessoal, basicamente a gente vai utilizar essas referências no presente momento e, ao que percebe, nós já temos aí uma nova zona para acompanhamento, a famosa zona de patrulha. Ao que parece, temos aí uma estrutura de topos descendentes sendo delineada. Teoricamente, nós vamos utilizar essa região eventualmente quando os compradores chegarem na sua proximidade, seja para rompimento ou recusa de preço. Quando a gente analisa tempo gráfico diário também, a gente percebe que o volume vendedor de hoje acabou sobressaindo ao volume comprador de ontem. Então, teoricamente, pessoal, mesmo que os compradores agirem aí no dia seguinte, amanhã, no caso, dia 8, seria fundamental que o volume de compra ultrapassasse o volume de venda do dia de hoje, pois sabemos que o volume induz tendência e a gente sabe que isso pode ser um convite para os compradores continuarem a agredir o preço. Ao que percebe, o fechamento desse candlestick, o tempo gráfico de 4 horas, representa, né, um bom volume comprador. Ao que parece, vem aí uma reação dos compradores, mas a importância do dia de amanhã é torcer para que o volume de compra supere o volume de venda do dia de hoje no tempo gráfico diário. Então, basicamente é isso, pessoal. Vejo aí uma possibilidade de reação dos compradores. A gente passa a ter aí, eventualmente, uma estrutura de topos descendentes e a gente precisa torcer para que saia, né, algo positivo aí, ao que tange a política, né, norte-americana, Donald Trump anunciando novos projetos, novas pretensões, porque isso também acaba refletindo aí de forma positiva. Mas, ao que parece, a gente vai trabalhando com o que a gente tem aqui dentro do gráfico e vamos acompanhar de hoje para amanhã, eventualmente, e ver como é que fechará o dia, né? No caso, analisar o volume do dia de amanhã e torcer para que essa condicionante, né, prevaleça. Eu acho pouco improvável o volume comprador acabar superando o volume vendedor de hoje, né? Foi basicamente um movimento bastante verticalizado, os vendedores batendo de forma intensa e nos resta torcer, obviamente, mas como eu sempre digo aqui, eu tento ser o mais realista possível, né? A gente precisa ter responsabilidade no que é divulgado aqui no canal. Óbvio que a gente sempre quer o preço do Bitcoin eclodindo aí para níveis superiores, né? Renovando a máxima histórica, mas nem sempre a gente tem aquilo que a gente quer. Então, sendo bastante cordial com vocês, não acredito, né, que tenha aí
é um volume comprador superando o volume de venda prevalecido hoje, mas nunca se sabe, mercado é dinâmico, pode sair algo externo que vai influenciar o mercado, a gente torce para isso, mas basicamente é isso. É, finalizando a análise de hoje, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no livro de ofertas. A gente permanece ainda com o livro bastante diluído também, sem identificação de acúmulo de lotes nos níveis de preço que são compartilhados no presente momento. Basicamente, vamos seguir aí, como de costume, nas últimas análises, somente pelo gráfico, né? Uma observação região dos 93 e 92, um leve acúmulo de lotes, mas nada muito expressivo. Então, basicamente é isso, pessoal. É, vamos acompanhar o dia de amanhã, dia 8, dia bastante importante. Vamos ver se de fato aí os compradores eles conseguem reagir, pelo menos para a gente conseguir aí superar o volume de venda que prevaleceu hoje, no dia 7, porque, como eu mencionei anteriormente, volume induz tendência, é a regra do jogo. Mesmo que a gente tenha aí uma reação dos compradores, se o volume for simbólico, será um prato cheio para os vendedores continuarem batendo e, eventualmente, poderemos buscar níveis inferiores de preço. Infelizmente, é esse o cenário e nos basta torcer aí para algo externo aconteça que possa refletir de forma positiva aqui no mercado. Beleza, pessoal? Eu agradeço aí a presença de vocês. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.